Voltamos com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. No intervalo do primeiro bloco, Rosane Monteiro deixou uma pergunta ao presidente do PMDB. Rosane, refaça a pergunta para a gente, por favor. Claro, presidente. A gente estava falando do PSD, que é o novo partido, e eu me lembro que recentemente o senhor declarou ao jornal O Dia que o senhor estava cortejando Patrícia Amorim para que ela voltasse para o PMDB, que é um nome forte, é boa de voto, etc. Há rumores, e o Informe do Dia publicou esta semana, de que o PSD poderia ser uma saída para a própria Patrícia Amorim, para que ela não perdesse o mandato de vereadora dela. Eu quero saber o que o senhor acha disso. Olha, Rosane, eu espero que a Patrícia Amorim venha para o PMDB. Eu, como presidente do PMDB, já disse que tapete vermelho estendido pelo vigor, pela perseverança, pela capacidade de luta dessa mulher que nós tanto admiramos. A Patrícia tem no PMDB grandes amigos, a começar pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito Eduardo Paes. Teve uma passagem correta como nossa vereadora. Então, nós esperamos, e eu estou aqui tratando do PMDB. Eu gostaria muito de ter a Patrícia Amorim no PMDB. Mas ela não teria impedimento legal se ela entrasse no PMDB, o PSDB não poderia pedir o mandato dela, ter um problema em relação ao mandato por conta da legislação? Ou seja, o PSD não seria tal brecha legal para permitir que ela viesse para a base de apoio do governo sem problemas na justiça? Olha, Ricardo, eu não me preocupo com essas questões legais nem com as questões burocráticas. Eu me preocupo com a política. Eu acho que o local da Patrícia Amorim fazer política é ao nosso lado, ao lado do PMDB. Então, se é política, eu quero fazer uma pergunta de natureza política. O PT já deu algumas declarações, algumas lideranças do PT, de que está de olho na indicação do vice na candidatura de Eduardo Paes à reeleição. O próprio vice-governador Pezão, numa entrevista há pouco tempo, disse que achava razoável que o PT ocupasse esse cargo. Surgem alguns nomes, o nome, inclusive, do vereador Adilson Pires é cotado, o nome do secretário Mink também é sugerido, mas o senhor, numa posição diferente, tem defendido o nome de Patrícia Amorim para ser vice de Eduardo Paes numa possível chapa puro sangue. Ou seja, isso, a sua posição, a sua defesa, o nome de Patrícia Amorim, não seria um complicador para o PMDB, para Eduardo Paes, fechar uma aliança mais ampla, já que a chapa puro sangue excluiria do cargo de vice-governador um partido aliado? Olha, Ricardo Bruno, primeiro, eu não acho que todos os partidos aliados terão como indicar o candidato a vice. Segundo, ninguém ouviu da minha boca a defesa ao nome da Patrícia Amorim para vice-prefeito. O que eu disse é que ela é um grande nome e que é muito prematuro tratar da questão de vice. Ela poderia ser uma grande puxadora de legenda, tendo 300, 400 mil votos para vereador. Foi essa a entrevista que eu dei ao jornal O Dia. Eu jamais defendi, até porque nós temos um extraordinário companheiro, presidente do PMDB na cidade do Rio de Janeiro, que é o vice-prefeito, um grande vice-prefeito, nome histórico do PMDB, nome com densidade eleitoral, que é o nosso companheiro Carlos Alberto Muniz, que está para o Eduardo Paes como o Pezão esteve e está para o governador Sérgio Cabral. Então, eu acho que qualquer precipitação com nome deve se acalmar. Agora, eu acho que é legítimo, nós temos uma aliança nacional com o PT é um partido importante nesta aliança, acho natural que o PT reivindique ou até que seja convidado, Mas essa questão está longe de ser decidida. Essa é uma questão que eu, como presidente do partido, ao lado do governador Sérgio Cabral, do prefeito Eduardo Paes, do Pezão, do Muniz, nós vamos decidir no seu tempo e a sua hora, com toda a cautela. No outro dia eu recebi o ministro Lupe, dizia: Pisciani, como é que é a questão do vice? Disse: olha, Lupe, nós estamos aqui para ouvir sugestões, Eu vou conversar nos próximos dias com o senador Dornelles. O governador Cabral me orientou a ter uma conversa com o ministro Luiz Sérgio. Então é uma grande conversa, nós vamos conversar com todos. Política é uma grande conversa. Por isso que eu acho que essa questão do PSD é muito mal colocada, porque a questão burocrática precede a questão política. E para mim jamais precede. Eu faço política e aí resolve-se as outras questões. Presidente, a técnica está sempre a serviço da política. Você não pode inverter esta ordem. Então eu gostaria de ter muita cautela
na definição de um vice. Agora é evidente que o PT tem todas as credenciais para indicar o vice, mas esse é um assunto que precisa maturar, como todos os assuntos precisam ser maturados. Presidente, eu só queria voltar um pouquinho à questão do vice e da Patrícia Morim, que o senhor disse que não defende, não cravou, não decidiu. Agora, eu gostaria de perguntar o seguinte: se não decidiu, se está muito longe, a gente também não pode excluir a Patrícia Morim da vaga de candidata a vice. Na entrevista que eu disse o seguinte: a Patrícia Morim pode ser e exercer qualquer função em nome do PMDB. Ela é bem-vinda, eu vou estender o tapete, né? Aí me foi colocado, olha, ela fala que está sofrendo um assédio do PMDB, só é um assédio respeitoso pelo carinho e pelo apreço que temos por ela. Agora, evidentemente, que ninguém entra num partido para ser vice. Vice é uma conjunção de fatores. O vice passa pela capacidade da formação da aliança, a vice passa pelo prefeito. O prefeito Eduardo Paes será uma voz determinante, assim como o Cabral foi determinante na escolha do seu vice por 2 vezes. Então nós não podemos nos precipitar. Nós queremos sim no PMDB os melhores quadros, nós queremos a aliança mais ampla e nós faremos tudo que tiver ao alcance da direção do PMDB para eleger o prefeito Eduardo Paes no primeiro turno para o bem desta cidade. O Eduardo Paes está fazendo uma transformação nessa cidade. Nós vamos ter os próximos 4 anos, o próximo mandato, como o momento mais importante da história do Rio de Janeiro nos tempos mais recentes. Então nós não podemos brincar com isso, é a vida das pessoas que moram, que vêm ao Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral não vai brincar com isso, o prefeito Eduardo Paes não vai brincar com isso, nós da direção do partido não vamos brincar com isso. Nós faremos aliança mais ampla, o PT tem toda a legitimidade de reivindicar, a Patrícia tem todas as credenciais, o Muniz tem todo o direito de dizer, pô, eu ganhei na adversidade quando o Eduardo tinha 7%, quero me manter, e nós vamos discutir isso com a paciência que a política exige. O senhor disse alguns momentos atrás que o que o senhor está estranhando na relação com o PSD é o fato da questão burocrática preceder a questão política. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que é isso, o que está acontecendo do ponto de vista prático que configura essa situação em que a questão burocrática precede a questão política. Não é essa a expressão do que eu quero dizer. O que eu disse, eu especifiquei, o PSD ficou com a chancela, em função das questões aqui colocadas e da legislação, de ser a própria janela. Isso faz com que, pelas questões burocráticas, não enfrentar a perda do mandato, não enfrentar, tenha que obrigatoriamente. Eu não acho que seja assim. Eu não acho que seja assim. Político, ora, não que se use apenas essa brecha legal para uma acomodação. Será que isso vale para da esquerda à direita? Quer dizer, se forma um amontoado de gente ou se forma um partido político? O que eu percebi é que há muito vigor, muita nitidez no que pretende o prefeito Kassab, né? Daí, se ele terá quadros no Rio a levar adiante, o Rio de Janeiro é diferente de qualquer outro estado da Federação Brasileira, né? Com todo o respeito, aqui se faz política de forma diferente da grande maioria dos estados brasileiros. Então, aqui, em que medida exatamente a gente pela natureza da imprensa, pela força da imprensa, é uma imprensa de porte nacional, pela presença dos grandes centros de pesquisa, das universidades, as pessoas aqui estão antenadas. Não é um estado onde uma única liderança diga assim, para esse partido vai fulano, para esse vai fulano. Aqui não dá. Aqui não tem isso. Quem tentou fazer isso aqui se estrepou. Por exemplo? Eu não quero nominar, mas veja as grandes lideranças que já tiveram a oportunidade de ganhar grandes eleições no Rio de Janeiro e que hoje estão ou sem mandato, né? De forma contundente, derrotado pela sua própria forma, né? Abandonado pelos seus companheiros, solitários, ou aqueles que foram para guetos, ainda que tenham mandatos. Isso porque não compreenderam a amplitude de como se faz política do Rio de Janeiro. Eu não acredito que dê certo. O governador Sérgio Cabral, ele lidera a maior aliança no estado do Rio de Janeiro por 2 premissas. Tem formação democrática
rigorosa, apurada, né, que não é de fachada, é verdadeira, porque foi a sua escola dentro de casa, foi a escola da vida. E na outra ponta faz um governo transformador. É nessa linha que o Eduardo Paes, que tinha diferença ideológica conosco, se aproximou, se sentiu bem e faz um grande governo. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder hoje entrevistando o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. Voltamos em 1 minuto aqui pela CNT.